Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1945 e, novamente, de 1950 a 1954. Seu último período de governo acabou de forma trágica. Em 1954, suicidou-se na residência oficial da presidência, que naquela época localizava-se na cidade do Rio de Janeiro. O período que vai de 1930 a 1954 é chamado por muitos historiadores de Era Vargas, não só porque esse governante foi presidente do país por 19 anos ao todo, mas também porque algumas das políticas implementadas por ele vigoram até hoje em nossa sociedade. Como já vimos, durante a República Velha, houve um domínio das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais na presidência da República, em um arranjo político conhecido como política do café com leite. Na década de 1920. Entretanto, o descontentamento das oligarquias de outros estados com seu papel secundário na política nacional passou a ameaçar esse arranjo. As disputas à sucessão presidencial de 1922, quando o candidato oficial, o mineiro Arthur Bernardes, seria desafiado pela candidatura do fluminense Nilo Peçanha, mostraram bem isso. À crise política somou-se o colapso econômico causado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, quando os Estados Unidos reduziram a compra do café brasileiro, provocando a queda dos preços internacionais do produto, sem contar a perda direta dos cafeicultores que aplicaram na Bolsa. O impacto da crise no setor cafeeiro levou a graves desentendimentos entre os produtores de café e o governo federal. Era a política do café com leite chegando ao seu final. Mas, como a crise de 29 afetou o Brasil? Dependente das exportações do café, o Brasil se viu inserido na crise, já que os Estados Unidos, que eram o principal comprador do produto, diminuíram a quantidade de sacas compradas. O que aconteceu também com outros países. Isso levou à queda dos preços internacionais do produto. Para tentar conter a crise, o governo brasileiro ordenou a compra e queima de cerca de 80 milhões de sacas de café. A crise de 29 arruinou a economia cafeeira e abriu espaço para a industrialização do país a partir de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas. A crise político-eleitoral de 1922 reapareceu nas eleições de 1930, quando o então presidente Washington Luiz, representando São Paulo, lançou a candidatura do paulista Júlio Prestes, que tinha Vital Soares, então presidente da Bahia, como vice, no momento em que caberia a Minas Gerais indicar o sucessor. Com a traição dos paulistas, os mineiros se aproximaram dos gaúchos e, reunindo opositores de outros estados à política federal, formaram a Aliança Liberal, que lança como candidatos a presidente e vice, respectivamente, o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa, ambos presidentes de seus estados, o equivalente ao atual governador. O programa da Aliança Liberal defendia o incentivo ao conjunto da produção agrícola nacional e não apenas à produção cafeeira, leis de proteção aos trabalhadores e de incentivo à indústria e uma reforma política com voto secreto para evitar as fraudes eleitorais comuns na Primeira República. A chapa Getúlio Pessoa enfrentou a chapa Prestes Soares, que venceu uma eleição com fraudes cometidas por ambos os lados. Porém, pouco depois das eleições, por motivos locais da política paraibana, João Pessoa foi assassinado, o que serviu de pretexto para o golpe da Aliança Liberal contra o presidente Washington Luiz. A revolta foi apoiada pelos tenentes e comandada por Getúlio Vargas. O movimento tenentista foi uma reação dos oficiais de média e baixa patente do exército contra o regime oligárquico e as práticas políticas tradicionais difundidas pelos quartéis do Brasil na década de 1920. As propostas do movimento pregavam voto secreto, voto feminino, moralização política e reforma do ensino público.
Os levantes aconteceram no Rio de Janeiro, em Manaus e em São Paulo. O apoio dos tenentes foi fundamental para a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O movimento armado de 1930, liderado por Minas Gerais e Rio Grande do Sul, iniciou-se em 3 de outubro, com a tomada do Rio Grande do Sul em um ataque comandado por Oswaldo Aranha e Flores da Cunha. Rapidamente ganhou adeptos nos estados do Nordeste, tornando a situação do presidente Washington Luiz insustentável, o que o obrigou a renunciar. Quando Washington Luiz foi deposto em outubro de 1930, multidões saíram às ruas para comemorar por todo o Brasil. Edifícios públicos foram tomados, os jornais governistas empastelados. A República Velha desaparece. Uma República Nova se anuncia. Apoiado por setores populares, pelas classes médias urbanas e pela maioria dos líderes do movimento, em 3 de outubro Getúlio Vargas assumiu o poder. Esse acontecimento, tradicionalmente conhecido como Revolução de 30, pôs fim à chamada República Oligárquica. Ao assumir, Getúlio instituiu um governo provisório composto de representantes das elites estaduais vitoriosas e de militares que apoiaram a queda de Washington Luiz, mantendo um certo equilíbrio entre esses dois setores ao longo de seu governo. Fez isso a partir da nomeação de interventores nos estados, vários deles militares, que, por sua vez, nomeavam os prefeitos. Obviamente houve resistência à política de intervenção do governo federal, principalmente no estado de São Paulo. A elite paulista, agora à margem do poder central, lutava por novas eleições presidenciais, pela autonomia estadual, pela elaboração de uma nova constituição para o país e contra o interventor nomeado por Vargas, que não era paulista. Em 9 de julho de 1932, São Paulo iniciou uma reação armada contra o governo federal, conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. Sem conseguir nacionalizar o movimento e sem o apoio prometido por Minas Gerais, São Paulo rendeu-se após 3 meses de guerra. Mesmo com a derrota militar, as principais demandas das lideranças paulistas foram contempladas. Naquele mesmo ano foram convocadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e o paulista Armando de Salles Oliveira foi nomeado interventor do estado de São Paulo. Ainda em 1932, Vargas iniciou um processo eleitoral para a Assembleia Constituinte, que transcorreu sem problemas em maio de 1933. Em novembro desse ano, iniciaram-se os trabalhos, e em 1934, uma nova Constituição foi promulgada. Elementos centrais da nova Carta: voto secreto e obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18 anos e alfabetizados. Voto feminino. Proibição da diferença salarial para o exercício da mesma função. Regras para o trabalho dos menores e das mulheres. Férias e descanso semanal remunerados. Essas leis consolidavam a política trabalhista de Vargas, que, no intuito de diminuir a pressão do movimento operário sobre o governo, buscou atender a algumas de suas reivindicações. Mas, apesar de importantes, as leis tinham alcance limitado. A legislação trabalhista, previdenciária e sindical estava voltada para uma população de trabalhadores urbanos, enquanto os trabalhadores rurais, autônomos e domésticos, constituindo a maioria da população trabalhadora do país, ficaram de fora da estrutura de proteção que, então, se inaugurava.
A crise de 1929 e suas repercussões mundiais afetaram a vida da população brasileira, em particular a dos trabalhadores. Protestos contra o desemprego e os baixos salários e greves eclodiram em diversos estados. Em 1934, a crise econômica ainda não tinha sido superada e setores da sociedade se mobilizavam defendendo propostas para sua superação. Duas organizações políticas importantes firmaram-se nesse período: a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Os integralistas da AIB eram nacionalistas e avaliavam que a democracia seria incapaz de tirar o Brasil da crise. Inspirados em regimes totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, eram, sobretudo, contra o comunismo. Mas não era só na cúpula do governo que a democracia estava em baixa. Em outubro de 1932, surgira a Ação Integralista Brasileira, chefiada por Plínio Salgado. Influenciado pelo fascismo italiano, o integralismo se dizia um movimento nacionalista em defesa da ordem, da disciplina e das tradições patrióticas. A ANL, embora dirigida pelo Partido Comunista, reunia diversos setores descontentes e contava com a participação de anarquistas, liberais e socialistas. Eram nacionalistas favoráveis à nacionalização de empresas estrangeiras e à reforma agrária. Oposição ao integralismo e ao nazifascismo, a ANL pregava um governo popular para o Brasil. Para Getúlio, a Aliança Nacional Libertadora não passava de uma fachada do Partido Comunista. O ministro da Guerra, João Gomes, considerava o ideário aliancista contrário à lei e à ordem. Outros generais afirmavam que a aliança recebia ouro de Moscou. Esses ataques eram motivo de festa para os integralistas, que já contavam com um precioso aliado na cúpula do governo, o coronel Newton Cavalcante, chefe da Casa Militar da Presidência da República. As propostas de transformação social radical da Aliança Nacional Libertadora e sua capacidade de mobilização incomodaram as elites brasileiras e, em meados de 1935, o governo federal fechou a organização. Seguindo instruções da Internacional Comunista, Prestes convoca as massas para o momento do assalto e exige todo o poder à aliança. Lido por Carlos Lacerda, o manifesto pega de surpresa o setor aliancista que atuava em defesa da Constituição de 1934. Na semana seguinte, Getúlio manda fechar a aliança. Parte do grupo manteve as atividades ilegalmente. Em novembro do mesmo ano, organizou uma revolta com o objetivo de instaurar um novo governo e pôr em ação seu programa nacionalista e popular. A revolta foi chamada pelo governo e pela grande imprensa de Intentona Comunista. Restrito às cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, o movimento foi rapidamente controlado pelas forças oficiais, mas a rebelião serviu de pretexto para o governo decretar estado de sítio, censurar os meios de comunicação e prender centenas de envolvidos na revolta.